Um disco de 6000 leva X segundos, com um disco de 14, quantos leva? Este é o SSD mais rápido do planeta, pelo menos segundo a WD e a SanDisk. E nós vamos já tentar perceber se sim e se faz sentido tu trocares o teu SSD mais antigo por um destes meninos que está aqui. Por fora, um SSD M.2 normalíssimo. Esta é a versão de 2 TB. Existe também num TB e 4 TB. Em termos de aspecto, se nós olharmos para a parte de baixo, não tem absolutamente nada. Tem a controladora, tem o chip e as memórias tudo na parte de cima. Instalação super simples, podemos instalar em qualquer computador com uma slot PCIe geração 2 ou superior. No entanto, para conseguirmos tirar partido das velocidades e tudo aquilo que este menino tem para oferecer, então um computador com slot M.2 PCI geração 5 é o mais recomendado. É o que eu estou a utilizar aqui, o Asus ROG Strix G16 de 2025. Tu já o conheces, basta clicar aqui neste botãozinho para abrir a tampa de baixo e temos acesso a duas slots M.2 PCIe de quinta geração. Mas bora lá olhar para alguns números de benchmarks e algumas tarefas do dia-a-dia, como arrancarmos com o computador desde que carregamos no botão até ele entrar no Windows. Qual é a diferença que há entre este SSD e o SSD de origem, por exemplo? Começando pelo Crystal Disk, que foi o primeiro benchmark que eu fiz, e já agora o SSD que nós vamos comparar é o que vem de origem nesta máquina, e é também um WD-SN5000S de quarta geração, que consegue atingir 6000 MB por segundo. Nos testes que eu fiz aqui em Crystal Disk, conseguimos atingir o máximo de 6200 MB por segundo. Quando testei o SSD WD Black, o máximo que eu consegui foram 13700 MB por segundo. Portanto, ainda falta um bocadinho para conseguirmos atingir os 14900 anunciados aqui, que fazem dele o SSD mais rápido do planeta. No entanto, aquilo que eu vou fazer assim que tiver a oportunidade é colocar este menino que está aqui numa outra motherboard e testar as velocidades e tentar perceber se a limitação está aqui do lado do Asus ou então se está aqui deste lado. O segundo teste que eu fiz foi em Blackmagic Disk Speed Test. O SSD de origem conseguiu apenas atingir, e quando digo apenas, 4700 MB por segundo, enquanto que o SSD WD Black conseguiu apenas 9800 MB por segundo no Blackmagic Disk Speed. O próximo benchmark que eu fiz foi o 3D Mark Storage Benchmark, que simula basicamente o início de jogos, gravar jogos, instalação, mas nós já vamos fazer o nosso próprio teste também. O SSD de origem conseguiu ali um score geral de 2850, enquanto que o SSD WD Black 4652, quase, não foi bem, mas quase o dobro. Em termos de arranque, que é uma coisa que tu se calhar estás muito curioso. Roberto, com um disco de 6000 leva X segundos, com um disco de 14, quantos leva? Eu também estava curioso para tentar perceber qual é a diferença. Então, com o disco de origem, ele levou 18 segundos e uns trocados. 31 milésimas de segundo, portanto, uma velocidade top. 18 segundos é muito, muito fixe. O SSD WD Black levou... Escreve lá em baixo nos comentários, antes de eu te dizer o que é que tu achas. Foi tipo 10 segundos, 5 segundos ou qualquer coisa assim um bocadinho mais aproximada. Então, ele levou nada mais nada menos do que 17 segundos e 72 milésimas de segundo a conseguir iniciar. E a diferença aqui não é o dobro. Tu vais conseguir ver velocidades e tempos de início de computador do dobro se tu utilizares um disco que tenha para aí 1000 MB por segundo. E mesmo assim estamos a falar de uma velocidade que não é de jogar fora, é uma velocidade bastante boa. Portanto, se tiveres um SSD talvez de 500 MB por segundo, vais passar de 18 segundos para 1 minuto, talvez, uma coisa assim do género. E mesmo isso vai depender de muitos fatores, a motherboard que tu tens, os outros componentes todos que tu tens, aquilo que ele vai buscar durante o arranque, uma série de fatores e não apenas medido com o SSD. Depois fiz um outro teste que se calhar faz um bocadinho mais sentido, que é abrir uma aplicação. E acho que não há aplicações melhores para nós testarmos que os jogos. Então testei Forza Horizon 5, apenas abrir até o ecrã de início. E o SSD de origem levou 1 minuto e 17 segundos. E há uma parte do vídeo que tu se calhar vês eu a carregar no botão para parar, porque eu pensava que era ali que ia iniciar o ecrã, e não é. Portanto, podemos tirar 1 segundo daí, passa em vez de 1,17. Aliás, não, em vez de 1,17 passa a 1,18, é exatamente o contrário. Com o SSD WD Black SN8100, eu fiz exatamente o mesmo teste. Aliás, eu partilhei contigo num dos últimos vídeos como é que se faz um clone do Windows de um SSD para outro SSD, para podermos
fazer upgrade, e foi exatamente isso que eu fiz. Portanto, tudo aquilo que eu tenho no disco de origem, neste momento tenho também no WD Black. E ao iniciar o Forza Horizon 5, ali levou 49 segundos. Portanto, aqui já conseguimos ver uma grande diferença. Estamos a falar ali de cerca de 20 e tal segundos de diferença de um SSD que faz 6.000 MB por segundo para um SSD que faz 14.900. São nestas tarefas que nós vamos ver as grandes diferenças e, claro, se nós tivermos a possibilidade, que não é fácil porque a tecnologia ainda não está bem lá, de transferir ficheiros grandes de outros dispositivos para este menino que está aqui. Por exemplo, se nós utilizarmos Thunderbolt 5, que está disponível neste portátil, vamos conseguir uma velocidade máxima de 80 gigabits, ou seja, 8.000 megabytes por segundo, o que é acima dos 6.000 deste SSD que está aqui, mas ainda ficam umas fasquias abaixo da velocidade máxima deste que está aqui. Durante o clone do Windows 11, que tu possivelmente viste no vídeo passado, eles conseguiram andar os dois a bater nos 5.500 megabytes por segundo, média de transferência de dados. Estamos aqui a falar de uma situação real, clone de dados de um SSD para outro, sendo que o limite de um é 6.000, portanto nunca iríamos ultrapassar essa velocidade. Andou nos 5.500, isso significa que tanto um como o outro têm um comportamento espetacular, e aqui já não estamos a falar de apenas um teste, apenas um ficheiro a ser escrito, estamos a falar de todo o sistema operativo com muitos ficheiros aqui e ali, em que leva mais tempo ou é mais difícil passar os dados de um para outro. Portanto, este é um teste muito giro e que eu gostei de ver as velocidades brutais de 5.500 megabytes por segundo. E se tivéssemos aqui dois destes, possivelmente a coisa iria subir. Temperatura é uma das preocupações que tu tens mencionado nos vídeos que eu partilhei acerca do WD Black. Aquilo que eu fiz foi um teste de cerca de 20 a 30 minutos em que o disco estava constantemente a ler e a escrever. Ler e escrever. Portanto, ficheiros de 5 GB de cada vez. E o máximo que eu consegui observar de temperatura foram 53 graus Celsius. Portanto, muito longe dos 85 de máximo que nós podemos atingir por este SSD. Portanto, é muito tranquilo. E já agora, de mencionar que está calor. Eu estou a gravar com esta blusa, este polo, assim que acabar de gravar. Tchau, t-shirt, chinelos, recenas, porque está calor. Aqui estão cerca de 26, 27. Está confortável, mas não são 10, 12 graus que pudessem pôr este menino um bocadinho mais fresco. Mas 53 é confortável. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E a pergunta mais importante é, será que faz sentido ou não fazer um upgrade para o SSD mais rápido do planeta neste momento, que é o WD-SN 8100? E na minha opinião, a resposta é sim e não, dependendo da situação em que nós estamos. Este portátil que está aqui, por exemplo, vem com um SSD que faz 6.000 megabytes por segundo. Portanto, se me perguntares, Roberto, achas que faz sentido fazer upgrade de um SSD de 2 terabytes para outro SSD de 2 terabytes para aumentar exclusivamente a velocidade e conseguir ter 1 segundo de arranque mais rápido e conseguir abrir o Forza Horizon 5 20 ou 30 segundos mais rápido, assim como outras aplicações? A minha resposta tem que ser não. Eu não vejo, na minha opinião, necessidade de substituir este SSD que está aqui, que é excelente, de quarta geração, faz 6.000 megabytes por segundo, por um de 14.900 megabytes por segundo. Por muito fixe que seja, por muito rápido que seja, em termos de ganhos, nós não vamos ganhar assim tanto. Por outro lado, se me perguntares, Roberto, eu vou adicionar um segundo SSD a esta máquina para transferência de dados, eu devo comprar o WD-SN 8100 ou comprar um igual. Eu aí nessa situação então já ia adquirir aquele que eu conseguir com maior velocidade. Mesmo que eu não consiga para já tirar proveito de tudo aquilo que ele me pode oferecer, então seria a minha escolha. E mais, neste caso aquilo que eu iria fazer é um clone, exatamente como eu fiz, do Windows para aqui. Este iria passar a ser o meu SSD principal e o outro que vem de origem passaria a ser o meu SSD secundário. Por outro lado, se tu tens uma máquina com um SSD que faz 1.000 megabytes por segundo, por exemplo, mas tens uma motherboard com PCI geração 3 ou geração 4, então se calhar faz sentido comprares um menino destes, porque assim que tu conseguires, para já vais tirar partido até ao limite da geração da tua motherboard, mas assim que fizeres um upgrade, tu estás pronto para a tecnologia mais recente que nós temos neste momento. Nesta situação, sim. Se tu pretendes continuar com o teu computador por mais 10 anos e tens uma motherboard com PCI geração 2, então, na minha opinião,
não faz muito sentido gastar dinheiro quando tens soluções mais em conta, com as velocidades máximas que a tua motherboard consegue. Vais montar um computador novo e queres uma motherboard nova, queres um CPU novo, queres um SSD novo, então por que não conseguirmos colocar o melhor que nós conseguirmos, dependendo do nosso budget? E aí estamos mesmo a falar de budget. Se eu conseguir encaixar este SSD no meu setup e ficar com 14.900 megabytes por segundo, então por que não? E conseguir menos 1 segundo aqui, menos 30 segundos ali e muitas outras aplicações que nós nem chegamos a testar. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. E se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.